Olá, queridos irmãos e irmãs. Venho neste vídeo para dar continuidade ao nosso estudo das Escrituras, do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Prossigamos então pelo capítulo 16 e 17. Espero que aproveitem a leitura. Vamos lá então. Capítulo 16. Isaías vê o Senhor. Os pecados de Isaías são perdoados. Ele é chamado para profetizar. Profetiza a rejeição dos ensinamentos de Cristo pelos judeus. Um remanescente retornará. Comparar com Isaías 6, aproximadamente 559 a 545 a.C. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima do trono, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ele tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o teu pecado. E também ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvi bem, mas não entenderam, e vede bem, mas não perceberam. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se e ser curado. Então disse eu: Senhor, até quando? E ele disse: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja totalmente desolada. E o Senhor tenha afastado para longe os homens, porque haverá grande desolação no meio da terra. Mas haverá ainda uma 10ª parte, e eles voltarão e serão devorados, como uma azinheira e como um carvalho que, depois de desfolharem, ainda conservam em si a sua substância. Assim, a santa semente será a substância deles. Este foi o capítulo 16. Prossigamos agora ao capítulo 17. Capítulo 17. Efraim e a Síria fazem guerra contra Judá. Cristo nascerá de uma virgem. Comparar com Isaías 7, aproximadamente 559 a 545 a.C. E aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam prevalecer contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim, e moveu-se-lhe o coração e o coração do seu povo, como se moveram as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Ide agora, tu e teu filho, Sear-Jazube, ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, na estrada do campo do pisoeiro. E dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te. Não temas nem desanime o teu coração por esses 2 pedaços de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias tiveram contra ti maligno conselho, dizendo: Subamos contra Judá e atormentemo-la, repartamo-la entre nós e ponhamos um rei no meio dela, o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá.
pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não ficareis firmes. E o Senhor falou novamente a Acaz, dizendo: Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. É pouco para vós afadigar os homens e ainda afadigareis também o meu Deus? Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e Emanuel será seu nome. Manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será abandonada por seus 2 reis. O Senhor fará vir sobre ti e sobre teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. E acontecerá que naquele dia assobiará o Senhor para a mosca, que está nas extremidades do Egito, e para a abelha, que está na terra da Assíria. E virão e pousarão todas nos vales desertos, e nas fendas das rochas, e sobre todos os espinhos, e sobre todos os arbustos. No mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, por eles que estão além do rio, pelo rei da Síria, e a cabeça e pelos pés. E também rapará a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, ele comerá manteiga. Portanto, manteiga e mel comerá todo aquele que restar na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar em que havia 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e espinheiros. Com arcos e flechas entrar-se-á ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E em todos os montes que forem cavados com enxadas não entrará o temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para pasto de bois e para serem pisados pelo gado miúdo. Podemos ver, este foi o capítulo 17. Podemos entender a respeito desses 2 capítulos, a respeito da obediência a nosso Pai Celestial. Aqui, o profeta estava profetizando a respeito da vinda de Cristo, que ele nasceria de uma virgem e se chamaria Emanuel. E também outro que se chamaria Emanuel e o Senhor Jesus Cristo. Ele também falava a respeito de, como eu já disse antes, da obediência do Pai Celestial. Pois vemos aqui que os povos, como dito pelo profeta, seriam destruídos, seriam pisados. Independente se colocassem reis, eles seriam removidos. E eles queriam tirar as coisas de ordem. E o Pai Celestial lhes disse que não. Pois é Ele quem coloca as coisas em ordem e é Ele, se da vontade dele, que tira as coisas de ordem. Para que os homens aprendam, para que os homens não sejam orgulhosos e egoístas, mas para que, a partir da obediência, eles entendam o que é humildade no Pai Celestial e confiança. Pois se os homens não forem humildes e nem confiarem no Pai Celestial, serão contados junto com os iníquos e serão acrescentados de volta ao pó da terra. Pois não podemos fazer nada, nem esperarmos nada do Pai Celestial se não confiarmos nas palavras dele. Se ele diz, ide, então nós temos que ir. Se ele disser, fica, então nós devemos ficar. Se ele disser que vai, nós devemos ir. Se ele disser para que falamos algo, para que nos alegremos, ou para que nós devemos nos acautelar sobre algo, assim nós devemos fazer. Devemos ser sempre obedientes ao Pai Celestial. E uma coisa que eu digo para vocês é que o nosso Pai Celestial, o nosso amado Deus,
ele não te trairá. Ele não irá mentir para vocês. Ele irá dizer a verdade, pois ele é um Deus de verdade. Pois ele dizendo as coisas que fará se não fizesse, ele não seria Deus. Portanto, o testemunho que eu queria deixar para vocês: sejam sim obedientes ao Pai Celestial. Não deixem suas tarefas para depois. Não deixem para ler o livro de Mórmon depois. Não deixem para ler a nossa Bíblia Sagrada depois. Bíblia Sagrada que nós e os cristãos e outras religiões também usam. Usamos a mesma Bíblia. Não deixemos também que a palavra de nosso inimigo tenha lugar em nossa alma. Pois, assistindo um discurso semana passada sobre um tema muito interessante que dizia como não dar lugar ao inimigo de nossa alma, ao inimigo de minha alma. Portanto, é através, que digo para vocês, é através da confiança do Pai Celestial. É termos bons pensamentos, é termos boas palavras e não palavras ásperas. Temos bons pensamentos em respeito aos outros e não pensamentos de jogar a culpa em alguém ou pensamento de querer destruir alguém. Mas nós devemos ter um pensamento de amor, caridade, fé e esperança. Pois no momento que cultivamos em nosso coração, em nossa mente e em nosso espírito, bons pensamentos, aqueles que nos elevam e nos aproximam mais do Pai Celestial, portanto, nossa alma não terá lugar ao inimigo. Nós não daremos assim poder a Satanás. Ele não conseguirá colocar em nossa boca palavras rudes, para que depois sejam despejadas como um esgoto. Não. No momento em que nós fortalecemos o nosso espírito através das Escrituras ou de livros inspirados pelo Pai Celestial, diga a vocês que podem sim perguntar ao Pai se o que nós lemos de fato é verdade, ou se de fato é verdade aquilo que eu falo para vocês nesses vídeos, ou se caso algum amigo meu ou parente ou algum conhecido meu esteja assistindo esse vídeo nesse momento, eu digo para vocês, se vocês têm alguma dúvida no coração de vocês, dobrem seus joelhos, orem ao Pai Celestial de todo o coração de vocês, e Ele te dará a resposta, Ele te dirá a verdade. E uma coisa eu digo, se em algum momento eu, ou vocês, ou qualquer aquele que esteja ouvindo ou vendo esse vídeo em algum momento, tenha passado por alguma situação, ou de algum momento passar por alguma situação em que seja acusado alguém de roubo, ou de assassinato, ou de coisas melhores ou piores, algo negativo a respeito dessa pessoa, digo a vocês que orem, perguntem ao Pai Celestial se isso de fato é verdade. Pois o nosso Deus, o nosso amado Senhor, assim, Jesus Cristo, ele unia as pessoas. Lembra que ele deixou as 99 para ir atrás de uma? Por único motivo de que ele ajuntasse todas as ovelhas, não que nos separássemos. E digo isso também principalmente àqueles que já são membros da igreja e conhecem a palavra. Não se separem, não se dividam em grupos, não fiquem sozinhos, procurem andar todos juntos. Recebam seus irmãos que são novos, recebam próximo de vocês seus irmãos que são antigos, digam boas palavras, os incentivem a fazer boas escolhas. Os incentivem, assim como faço com vocês, a orarem em nome do Pai Celestial. Se há no coração de vocês alguma dúvida, nosso querido e amado Pai irá responder. Mas se vocês não tiverem vontade de perguntar ou de saber se algo realmente é verdade, não adiantará nada orar. Portanto, este é o testemunho que eu deixo para vocês de que o livro de Mórmon ele é verdadeiro. As palavras contidas neles, que eu venho lendo já há alguns meses, são verdadeiras. Se vocês ainda têm dúvidas, orem e perguntem ao Pai Celestial se o que eu digo e o que vocês leem são verdades. Eu mesmo já tendo a mais absoluta certeza de que este livro é verdadeiro, com alguma frequência, quando tem alguma dúvida, me ajoelho, dobro meus joelhos ao solo e oro, e pergunto ao Pai Celestial. E ele, em dado momento, quando julga ser a hora certa, ou a hora perfeita dele, que nós sabemos que nosso Deus ele age no momento perfeito, pois ele é um Deus perfeito, ele me responde de uma forma que eu consigo compreender. Assim como a vocês, ele pode responder de uma forma como vocês conseguem compreender. Portanto, eu digo, unam-se. E se mesmo assim, tentando orar, tentando aproximarmos uns dos outros, ainda há algo que incomode vocês, saibam perdoar essa pessoa que fala mal de vocês. Saibam perdoar a pessoa que te roubou ou te tentou algo contra a vida. Mas, se ainda se sentem incomodadas na presença delas, não andem juntos.
não troquem olhares, não troquem farpas, não interajam. Mas tenham em seu coração um desejo forte de que a outra pessoa esteja bem. Perdoem ela em oração. Não precisa chegar cara a cara para alguém e perdoar essa pessoa, porque eu sei que é muito difícil. Mas perdoem ela em seus corações, orem ao Pai Celestial. Peçam perdão a si mesmo por fazer mau pensamento. E uma coisa que eu digo para vocês: a nossa luta nesse mundo não é contra a carne. Não é João batendo em Pedro, mas sim o espírito lutando contra o espírito do maligno. E se é assim, quanto antes vocês entenderem, mais fácil se torna nos aproximarmos do Pai Celestial e vencermos esta batalha. Pois se um pensamento ruim veio, não veio de Deus. Se uma tristeza veio, este sentimento não é de Deus. Se a vontade de bater em alguém, ou de falar mal de alguém, ou de nos afastarmos mesmo da igreja e das ministrações do Senhor Jesus Cristo, não vem de Deus. Então eu digo para vocês, orem, ajoelhem-se, peçam perdão ao Pai Celestial, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos pecados passados e das suas más atitudes nos dias de hoje. Dobrem seus joelhos, baixem suas cabeças em oração e falem de todo o coração, em particular, o que há em seu coração ao nosso Pai Celestial de que tudo sabe. Sejam francos com Ele, abram seus sentimentos e Ele julgará vocês em retidão e será feita a sua vontade. E lembre-se, a vontade do Pai Celestial, ela é justa, ela é sempre justa. Portanto, não tenham medo, pois nosso amado Pai Celestial não nos abandonará. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês a respeito de Deus Todo-Poderoso, dos ensinamentos e dos passos do Senhor Jesus Cristo, do qual deu sua vida para que eu, assim como vocês, também possamos nos arrependermos de nossos pecados e estarmos de volta na sua presença, no reino celestial. E eu espero que seja um dia que demore mais um pouco ainda, pois este mundo é belo e ainda há muitas coisas que eu quero ver. E muitas alegrias também que eu quero sentir, e muitas alegrias que eu quero levar para todos aqueles que necessitarem do Pai Celestial. Deixo-vos este meu testemunho de meu sincero coração e sentimento. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.